Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai tratar sobre uma polêmica quando o assunto é holding. Na verdade, é até um dos objetivos que muitos clientes nos procuram para fazer holding, que é a blindagem patrimonial. Existe ou não existe blindagem patrimonial? Afinal, a holding é um instrumento que blinda o patrimônio da família ou não? A gente tem vivido uma procura muito grande, como nunca antes, para que a gente faça planejamentos utilizando o holding. O cliente ele já chega até o escritório falando assim: doutor, eu preciso que você faça para mim uma holding, que você abra a minha holding. E é claro que o momento de instabilidade política que a gente vive, reforma tributária, promessas de aumento de tributação, tudo isso influencia para que as pessoas procurem se precaver dessa situação. E é engraçado porque já nem parece mais que a gente está falando de um serviço preventivo, porque o cliente ele já chega desesperado, muitas vezes por conta do que ouve por aí, aqui na internet. E é justamente por conta dessas coisas que se ouve por aí, do que muita gente fala na internet, que é importante a gente entender a blindagem patrimonial que a gente tanto fala quando trabalha com holding. E para ser sincero, eu, João Pedro, não tenho nenhum problema com o conceito de blindagem patrimonial nas holdings. Porque eu realmente acredito que quando a gente faz um trabalho bem feito, quando a gente realiza uma estruturação societária bem feita, a gente efetivamente tem uma proteção patrimonial muito boa para o empresário. Porque assim, vamos pensar, para a gente entrar no assunto, vamos pensar na blindagem de um veículo. É possível você blindar o seu veículo em vários níveis. Mas sabe o que não dá para fazer? Você blindar o seu veículo, o seu carro, contra qualquer tipo de arma de fogo. Então, quando a gente trata de blindagem patrimonial na holding, é exatamente da mesma forma. A gente vai ter vários níveis de proteção, mas isso não significa, a blindagem patrimonial não significa que os bens daquele empresário são intocáveis. É possível a gente blindar o patrimônio do empresário até determinado ponto. Agora, essa blindagem, como eu já falei, ela tem um limite, ela tem um nível, né? Essa blindagem, ela torna o patrimônio do empresário intocável? Não. Nem mesmo estratégias com offshore são capazes de fazer isso. Mas são ferramentas que vão sim dar uma proteção ao patrimônio do cliente que blinda de certos ataques contra o empresário. E como é que ocorre essa proteção na prática? Como funciona o uso de holdings e até mesmo de offshores para blindagem patrimonial? E o primeiro ponto que a gente tem que trazer é a própria responsabilidade limitada das empresas. O Código Civil ele traz essa proteção tanto no artigo em que trata de sociedade simples, no 1024, deixando claro que os bens particulares do sócio não respondem, não podem ser executados por dívidas da sociedade, e o Código Civil também trata sobre isso no 1052, quando fala de sociedade limitada, dizendo que a responsabilidade do sócio é restrita ao valor das cotas. Traduzindo, quem responde pelas dívidas da empresa é a própria empresa, com os seus bens, e não a pessoa física dos sócios. Só que essa é a regra geral, e como toda boa regra, ela tem boas exceções. E vamos falar um pouquinho dessas exceções, tá? Desconsideração da personalidade jurídica, redirecionamento da execução trabalhista, caracterização de grupos econômicos, e por aí vai, né? São essas exceções que acabam por responsabilizar a pessoa física do sócio quando a sua empresa é atingida por alguma execução. Mas só por essa regra geral,
por essa regra de limitação da responsabilidade da empresa, a gente já percebe que as empresas por si só protegem o patrimônio do sócio. O problema é que atualmente essa proteção simples, essa proteção trazida pela limitação da responsabilidade da empresa, ela é frágil, principalmente quando a gente está diante de problemas com causas trabalhistas. Aí, essa fragilidade ela fica ainda maior. Quando a gente trata de uma execução trabalhista, esse problema ele se torna um pouco maior, né? Porque na maioria das vezes, o que tem ocorrido nas causas trabalhistas é até um redirecionamento da execução trabalhista para os sócios ou até para empresas do grupo econômico, sem que haja um incidente de desconsideração ou qualquer outro procedimento legal para caracterizar esse grupo econômico. Basta a insolvência da empresa reclamada que os sócios vão responder por essas dívidas trabalhistas. E isso é muito perigoso para o empresário. Inclusive, o STF está tratando sobre isso nesse exato momento, no tema 1232. Depois disso, depois desses problemas trabalhistas, a gente também pode falar de problemas de ordem tributária que podem atingir a empresa. E esses problemas de ordem tributária podem responsabilizar solidariamente os sócios dessas empresas, como é o caso que traz o artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional. E também, eu sempre falo sobre isso porque eu vejo que poucas pessoas dão atenção quando a empresa tem problema com consumidores. O CDC, ele aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, basta que haja a insolvência da empresa, basta que a empresa não possa pagar o passivo ali com o consumidor, para que o consumidor possa pedir para que seja desconsiderada a personalidade jurídica e essa execução venha a atingir os bens particulares dos sócios. Isso está previsto lá pelo artigo 28 do CDC. Então, veja, aqui eu citei 3 áreas que podem dar muito problema para a empresa e facilmente alcançar os bens da pessoa física que está por trás daquele CNPJ, simplesmente por mera insolvência. Muitas vezes pula-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exigindo confusão patrimonial, desvio de finalidade. Aí que entra a figura da holding. A holding entra nesse ponto justamente buscando blindar esse patrimônio do empresário em diversos níveis, como a gente já falou ali atrás. E aí tem que ser estudado caso a caso para ver qual é a melhor estratégia a ser aplicada. E aqui vão 2 modelos clássicos que a gente utiliza no dia a dia na estruturação para garantir essa proteção patrimonial a mais ao empresário. O primeiro seria simplesmente montar uma holding, que aqui vamos chamar de holding patrimonial para facilitar, para guardar os bens do empresário que estão na sua pessoa física. Assim, a gente já tem um nível de proteção que, caso haja eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa operacional ou até mesmo um redirecionamento dessa execução para a pessoa física do empresário, os bens eles vão estar numa pessoa jurídica além da pessoa física do empresário. Então veja bem, aqui eu tenho a empresa operacional, aqui eu tenho a pessoa física do empresário e aqui eu tenho um outro CNPJ onde estão os bens do empresário. Essa é a holding patrimonial. E para que a execução, uma eventual execução trabalhista, tributária, ou até de consumidor, como eu falei, chegue até essa holding, ele vai ter que passar por essa desconsideração da personalidade jurídica e depois vai ter que ter mais uma desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é um procedimento um pouco mais complexo. E assim a gente realmente tem uma proteção do patrimônio. E por que não uma blindagem patrimonial nível 2, nível 3? Outra forma, que é uma forma clássica, isso aqui realmente é a origem da holding, é criar uma holding controladora. Esse é o modelo original das holdings. O empresário ele não vai mais participar das empresas operacionais
utilizando o seu nome, o nome da sua pessoa física. Mas agora quem participa no lugar dele é a sua holding controladora, é a sua holding de participações. Assim, se a gente tem algum problema na empresa operacional, a execução ela vai ter que sair da empresa operacional, buscar bens na empresa, na holding controladora, nessa holding de participações, para depois disso buscar bens na pessoa física. E sinceramente, para que aconteça esses dois movimentos, eu sempre falo, o advogado ele tem que ser bom, o advogado que está executando essa empresa, o advogado ele tem que ser bom para fazer dois incidentes de desconsideração da personalidade jurídica no mesmo caso. Né? Isso leva alguns anos e por isso a gente tem novamente sim uma blindagem patrimonial. E por aí vai. Né? Esses aqui são dois modelos que a gente aplica muito na prática do dia a dia que eu queria trazer para vocês. Então vejam, temos diferentes formas de fazer essa blindagem patrimonial por meio de holdings. E dependendo da estratégia, assim como em veículos, vai aumentando o nível da proteção, da blindagem. Mas, infelizmente, ou até felizmente, né, porque isso evita que haja fraudes, não existe blindagem patrimonial 100%. Não existe blindagem patrimonial contra qualquer arma de fogo, se assim a gente pode dizer. Beleza, galera? Molezinha? E assim, aqui a gente está na internet, então é claro que eu preciso falar sobre isso, porque apesar de parecer uma obviedade, sempre tem os críticos de plantão. Isso aqui não é instrumento para proteção de fraudes, não é instrumento para acobertar atos ilícitos, atos ilegais. Blindagem patrimonial, holding, é para você proteger a sua família e até evitar problemas que o próprio judiciário cria quando não respeita a legislação. E aí sai desconsiderando personalidade jurídica sem observar o procedimento legal, acontece muito. Redirecionamento da execução trabalhista, que na minha opinião é um absurdo. Então, você protege o seu patrimônio por meio da holding. Isso aqui não é fraude, não é ilegal, não é ilícito, é planejamento patrimonial e sucessório. Fechou, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o joinha, não esquece de mandar para o seu amigo advogado, para o seu amigo que quer fazer uma holding e precisa saber sobre blindagem patrimonial. E aproveita aqui o campo dos comentários para deixar a sua dúvida, que a gente vai conversando. Até o próximo vídeo e Deus os abençoe.